Irmãos, boa noite. Bênção. Estamos aqui adorando ao Senhor juntos e um motivo muito especial alegra o meu coração, que é a presença de Melissa aqui com a gente, né? Isso é realmente uma gratidão. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Amém? Essa é a resposta de oração. Melissa esteve doente com meningite. Isso foi há um mês e poucos dias, né? Está aí com Livinha, com a avó, Marquinhos e com Pedro. Que bênção, é alegria demais, né? Eu não vou poder lhe dar um abraço, porque eu acordei um pouco gripado hoje. Então, digo aos irmãos a mesma coisa também, né? Vamos cuidar disso aí. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. A partir do verso 31, nós vamos ler até o versículo 46. Antes de ler o texto, mais uma palavra também. Sempre no culto da noite, há mais ou menos uns 2 meses, eu tenho observado que há muitos visitantes e sempre tenho visto pessoas que estão continuamente vindo, pessoas novas também. Quero dizer a você, seja muito bem-vindo. Deus abençoe muito sua vida, sua família, sua casa, sua história. Realmente nós queremos conhecê-lo, queremos caminhar mais perto na direção do Senhor. Mas é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Deus abençoe muito sua vida. Vamos ler o texto, Mateus, capítulo 25, versículo 31 até o 46. Diz assim, uma parábola, diz aí talvez no seu, como título aí, o grande julgamento. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Leia comigo, por favor, essa frase aí. Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que eu deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos
para a vida eterna. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, desvenda os nossos olhos para a Tua palavra, meu Deus, para que não seja a maneira que eu vou falar, nem retórica humana, nem artifícios humanos, mas o Teu Espírito ministre ao nosso coração da maneira que o Senhor quiser, aquilo que o Senhor quiser, para que sejamos edificados, convertidos, restaurados. Ó Deus, que o Senhor realmente use a Tua palavra e nos use, Pai, para que sejamos abençoados com ela. Que o Teu Espírito sonde o nosso coração e abra, Senhor, para que ouçamos, ó Deus, para que sejamos bem-aventurados, porque os nossos olhos veem e os ouvidos ouvem a Tua voz, Pai. Queremos, como igreja aqui, de maneira muito feliz, muito alegre, louvar o Teu nome, porque Melissa está conosco, louvando, adorando, como família, como igreja, tudo que o Senhor fez, como o Senhor respondeu às orações. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor tem cuidado de nós e nós Te agradecemos por isso, pelo milagre que vimos, sabendo que toda a honra e glória é dada ao Teu nome mesmo, Senhor. Por isso, estamos aqui na Tua presença, Pai. Nos abençoa como igreja, Senhor. Nos mantém na perseverança, no caminho, na Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa parábola aqui, Mateus capítulo 25, é uma parábola muito desafiadora. Na verdade, o ensino dela é muito desafiador. Eu já ouvi alguns estudos sobre esse texto, poucos estudos, e quando fui pesquisar sobre eles, vi que normalmente esses estudos são tomados por uma vertente, uma tendência de interpretação desse texto aqui. Mas quando eu fui estudar um pouco mais, percebi que, na verdade, há uma outra palavra que Jesus está querendo dar aqui, muito maior do que a palavra que normalmente se diz a respeito desse texto aqui, quando se vai estudar esse texto, que é realmente intrigante, porque fala sobre o juízo final, fala sobre o dia em que estaremos na presença do Rei, fala sobre o juízo de Deus sobre os ímpios, fala também sobre a palavra que Ele dará aos justos. E de fato nós precisamos temer, porque esse dia vai chegar, irmãos. Esse dia chegará, e isso não é a história mitológica a respeito do fim de todas as coisas. Isso não é a história da carochinha para tentar colocar medo nas pessoas e fazer isso ou aquilo outro. Mas isso é uma realidade do reino dos céus, desde que ele está sendo implantado aqui na terra por Deus, desde que ele está sendo vivenciado e pregado por Jesus. Essa é uma realidade que Deus criou para nós seres humanos. Estaremos diante de Deus, no tribunal do Senhor, e responderemos diante dele pela nossa vida. Nós não responderemos pela vida dos nossos filhos, nós não responderemos pela vida de alguém, de uma outra pessoa, nós não responderemos por outro, mas sim nós vamos responder diante de Deus pela nossa vida. Esse dia vai chegar, irmãos. Essa é a realidade da palavra de Deus. Nessa parábola, nessa história que Jesus está contando aqui, ele fala sobre esse dia. E nesse dia o Senhor tomará conta da nossa vida. Nós prestaremos conta da nossa vida na presença de Deus, na presença do Rei da Glória. É muito interessante porque no desenvolvimento dessa história aqui, diz o texto conforme lemos, que o Senhor, o Rei dos Reis, o Filho do Homem, quando ele vier na sua majestade, se assentará no trono da sua glória e julgará a todas as nações. Ou seja, julgará a todos os povos, todas as pessoas de todas as línguas, todos os povos, todas as nações estarão diante desse trono da glória de Deus. Inclusive nós que somos crentes,
inclusive nós que somos seus filhos, estaremos diante desse trono, o trono do Senhor. O Senhor julgará a terra, julgará com justiça, julgará os povos com equidade, diz o Salmo 66. Sim, Ele vai julgar, porque Ele é reto juiz, e Ele é bom, Ele é fiel, Ele é o Rei dos Reis, Ele é que reina. Há uma expressão na Bíblia chamada de temor do Senhor. É muito interessante essa expressão, porque não fala a respeito de um medo, como um Deus que é um carrasco, que olha para nós com ira, mas o temor do Senhor traz ao nosso coração a realidade da presença de Deus e a realidade da pessoa de Deus. Nós precisamos de fato temer o Senhor, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é o Deus que julgará o povo, julgará a terra, e Ele é o Deus que diz a Bíblia que derramará sim toda a sua ira sobre os filhos da desobediência, porque essa é uma expressão bíblica. Os filhos da desobediência, os filhos da ira de Deus, receberão sim uma punição eterna, um castigo eterno, que é chamado de inferno. E nesse lugar, segundo a palavra de Deus, há muito choro, há muito ranger de dentes. Nesse lugar há de fogo e de enxofre. Há nesse lugar que é o salário da morte, salário do pecado, que é uma morte eterna, é uma morte que é para sempre. Não haverá outra oportunidade depois da morte de nos reconciliarmos com Deus. Não haverá outra chance depois que morrermos, porque segundo Hebreus, depois da morte virá sim o juízo. Não haverá depois da morte alguma outra solução, mas depois da morte, para os filhos da ira, para os filhos da desobediência, haverá um castigo eterno, chamado de inferno, na presença do diabo e dos seus anjos, como diz aqui no texto bíblico. E nesse lugar, o lugar vai ser de sofrimento eterno. Não haverá mais chance, irmãos. Não haverá mais condições. E nós precisamos temer ao Senhor, não por causa do inferno, não podemos temer ao Senhor com medo de ir para o inferno, mas tememos ao Senhor por causa daquilo que Deus é, porque conhecemos a um Deus que é o Todo-Poderoso. Tememos ao Senhor por causa dos atributos de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus. Mas sim, o inferno existe, é verdade, irmão. É verdade. Paul Washer, um pregador norte-americano, tem se levantado tanto lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em outros lugares também, com uma pregação, um sermão que parece que é o mesmo. Ele prega em vários textos, mas o sermão é o mesmo. Se você ouvir uma pregação dele, ou duas ou três, você vai perceber isso. E na pregação que Paul Washer tem feito aqui, muitos irmãos já ouviram, o sermão é o mesmo. É a respeito do juízo de Deus, é a respeito das consequências do nosso pecado, da separação eterna de Deus, da necessidade que temos de nos reconciliarmos, de nos arrependermos na presença de Deus. E nesse sermão que tem sido pregado, Paul Washer tem dito categoricamente que há muitos crentes, há muitas pessoas que estão na igreja, que fazem parte dos círculos evangélicos, mas não conhecem Deus, não conhecem a cruz, não conhecem o Evangelho, não conhecem a palavra de Deus, não fazem parte do reino dos céus, mesmo estando dentro dos arraiais evangélicos e cristãos reformados da terra, não conhecem Jesus, o Evangelho de Jesus, e essas pessoas responderão diante de Deus e sofrerão o mesmo castigo dos ímpios, porque são ímpios, porque o salário do pecado é a morte. É muito claro esse ensino na palavra de Deus, é muito claro isso, é muito objetivo. O Senhor Jesus e a palavra de Deus em todo o tempo não esconde em momento nenhum esse sofrimento eterno, não tenta pregar alguma coisa. A Bíblia não é um livro de autoajuda, a Bíblia não é um livro que tenta trazer uma boa consciência ou livrar a nossa consciência de alguma culpa. A Bíblia não é um livro para termos bem-estar, não. A pregação bíblica, a realidade do inferno existe. E muitos sofrerão eternamente por causa do seu pecado, por causa da desobediência e rebeldia a Deus.
por causa do distanciamento de Deus, porque não conhecem Deus, mesmo de repente fazendo parte de algum contexto religioso, mas não conhecem Deus. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia fala sobre uma outra realidade, e ela é interessante porque o Senhor Jesus conta essa história falando sobre o cabrito e a ovelha. As ovelhas, essa ovelha na Bíblia, esse animal na Bíblia, em toda a Bíblia, desde Gênesis, quando Jacó se refere ao povo de Israel como ovelhas e a Deus como pastor, em Gênesis capítulo 48, é muito interessante porque a ovelha, na expressão bíblica, se refere ao povo de Deus, mas não porque a ovelha tem algo de especial. Sim, a ovelha tem algumas características muito especiais, mas não por causa da ovelha. No caso, eu já vi muita gente, e na história aí, condenando o bode e cabrito, dizendo que o bode e o cabrito é do inferno, é do capeta, e a ovelha é de Deus. Não, o bode e o cabrito não tem culpa nenhuma nisso. De fato, na Bíblia tem algumas expressões, alguns rituais com bodes, mas não é por causa do bode, que o bode é do capeta, não, é a criação de Deus, irmão. Aqui é uma linguagem simbólica sobre essa outra realidade, a realidade das ovelhas que se congregarão diante do pastor, que é o rei, que é esse que está assentado na glória, e essas ovelhas se congregarão na presença do pastor, por causa de uma promessa chamada de reino dos céus. É o sermão que Jesus prega aqui na terra, o reino dos céus. É João Batista que prepara essa pregação, dizendo que o reino dos céus está próximo, e a pregação de Jesus é a respeito do reino dos céus. Tanto que nessa parábola aqui, a voz e a palavra que Jesus vai dar às suas ovelhas nesse grande dia será: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino. Muito interessante, versículo 34 que nós lemos. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes, desde a fundação do mundo. Muito interessante essa expressão, porque o reino dos céus não é uma realidade para depois da morte, é uma realidade para hoje. Temos ouvido muito a respeito disso aqui. Nós vivemos o reino dos céus a partir do novo nascimento, é isso que Jesus disse a Nicodemos. Necessário é ao homem nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. João capítulo 3, ele fala sobre isso. Precisamos nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito, quem não conhecer o Senhor, não faz parte do reino dos céus. Essa é a porta de entrada do reino. Mas o reino é hoje. Na teologia é o já e o ainda não. Os irmãos já ouviram também essa expressão, falando sobre que o reino dos céus é esse domínio do rei, o domínio de Jesus sobre o coração do seu povo, sobre toda a terra também, mas ainda não completamente sobre toda a terra. Nós ainda não vivemos o reino dos céus de maneira completa, abundante, como viveremos nessa promessa de Deus, quando reinaremos com Ele eternamente, porque o povo de Deus, as ovelhas do Senhor, são chamados, são transformados para serem reino e sacerdotes, e reinar na presença do Senhor eternamente. É assim a expressão bíblica em Apocalipse também. Mas o Senhor Jesus, nesse grande dia, convocará as suas ovelhas para entrar, tomar posse do reino, que não é uma conquista humana, que não é uma conquista das nossas mãos, das nossas obras na presença de Deus, mas foi uma conquista de Deus, uma conquista de Jesus na cruz, e uma dádiva da graça de Deus sobre a vida dos seus filhos, que aqui são chamados de ovelhas. Aí tem uma coisa muito intrigante. Por que as ovelhas entrarão no reino dos céus? O que diz o texto bíblico aí? Por que as ovelhas entrarão no reino dos céus? Pode ver aí, por favor, versículo 35. Por que as ovelhas entrarão no reino dos céus? São ovelhas, serão salvas, se livrarão do pecado, do salário do pecado, da morte eterna. Por quê, irmãos? O Senhor Jesus diz assim: eu tive fome, e o quê? Me deste tive sede,
era forasteiro, né? E, acompanha comigo, estava nu e enfermo, preso e fostes ver-me. Interessante isso. Eu vim, antes de ser alcançado pelo Senhor, até a minha adolescência, eu fui criado numa doutrina kardecista. Conheço bem a doutrina e fui criado nela pela minha família. E nessa doutrina, a salvação, ou melhor, a vida boa depois da morte, vai se dar através das nossas obras de bondade, através das suas obras, através das nossas ações aqui na terra. Através da caridade nós podemos ser salvos. Através da caridade nós podemos conquistar a Deus ou conquistar algum lugar melhor lá no céu. Através das obras a gente pode fazer isso. Mas, irmãos, não apenas nessa doutrina kardecista, em muitos outros arraiais cristãos, nós temos visto e entendido percebido pessoas entendendo a salvação dessa maneira. Ou seja, sou salvo sim, porque Jesus morreu na cruz, mas, e esse mais traz aí muitas coisas, um conjunto de coisas que eu preciso fazer aqui na terra para conquistar esse lugar lá no reino dos céus. Sim, Jesus morreu na cruz no meu lugar, mas eu preciso, eu faço, eu aquilo e tudo mais. A grande questão é que é intrigante esse texto, porque o Senhor Jesus diz assim: você estará comigo, à minha direita, as minhas ovelhas tomarão posse no reino, porque eu tive fome e você me deu de comer, tive sede e você me deu de beber, estava nu e me vestiu, estive enfermo e foi lá me ver, estive forasteiro e você me hospedou. E se a gente olhar para esse texto, a gente pode pensar: será que está se contradizendo? Deixa eu dizer a você, de forma nenhuma, de maneira alguma. Nesse texto aqui, Mateus capítulo 25, mesmo essa palavra não estando aqui nesse texto, mas utilizando aqui todo o aparato bíblico, o que o Senhor Jesus está falando é a respeito do nosso ministério. E ministério, deixa eu dizer para você, falar um pouco sobre isso. Ministério não diz respeito apenas ao que fazemos na igreja. As igrejas usam essa expressão ministério, que é uma expressão bíblica, Novo Testamento, chamada de diaconia, que quer dizer serviço. As igrejas usam essa palavra, ministério, para os serviços que fazemos na igreja, porque ministério diz respeito ao serviço, a servos que estão servindo ao Senhor, que estão servindo aos irmãos, e enquanto servem aos irmãos, estão servindo ao Senhor. E de fato é uma bênção ver isso, irmãos. Ministério de multimídia é importante demais. É bênção ver gente servindo a Deus aqui nas câmeras. Eu me lembro e dou graças a Deus porque muito ministério é vivido de forma anônima. Eu me lembro, eu não era nem dessa igreja ainda, eu fazia parte de uma outra igreja presbiteriana há mais de 10 anos, e quando eu vim aqui nos domingos, sempre eu vim aqui ver o culto, especialmente quando o Ronaldo Lidório pregava, eu disse: eita, vou lá nas graças hoje. E eu via um senhor de idade, eu nem conhecia, ficava ali no meio da igreja com uma câmerazinha. Alguns irmãos sabem quem é que eu estou falando, seu Glauco, né? Eu ficava impressionado, irmãos, que todos os domingos que eu vinha, aquele irmão estava servindo a Deus. Ninguém falava com ele, ele tinha poucas amizades, pouco contato, mas ele fazia ali, ninguém viu o que ele estava fazendo praticamente, não era muito percebido. Mas era um ministério que ele tinha no coração e servia ao Senhor, fazendo aquelas gravações. Os irmãos que acompanham mais a igreja, fazem parte da igreja há tempo, sabem bem do que eu estou falando. Serviu ao Senhor com esse ministério. Mas, irmãos, ministério não diz respeito apenas ao que fazemos na igreja. Ministério envolve o nosso serviço a Deus no reino. Ministério envolve o nosso serviço a Deus aqui na terra. Ministério envolve tudo o que nós fazemos, porque aquilo que nós fazemos na igreja é ministério para o Senhor, sim. E deixa eu dizer para você também, todos os ministérios dessa igreja precisam de gente para servir, necessita de servos, todos eles.
todos. Mas o ministério envolve também a nossa vida lá fora. Ministério envolve a nossa família. Ministério envolve a criação dos nossos filhos. Ministério envolve a condução da minha esposa. Como homem de Deus, ministério do homem envolve sim a condução da sua esposa para que ela seja apresentada na presença do Senhor pura e imaculada. Ministério envolve sim submissão ao marido. Ministério envolve criação dos filhos na presença de Deus. Ministério envolve sim ser fiel ao chefe do trabalho quando ele pedir alguma coisa, contanto que não seja infiel a Deus. Mas ser fiel envolve sim se gastar ali para atender ao patrão e não fazer aquele trabalho meia boca, pensando assim, agora que eu antes, quando eu era estagiário, tem isso, né? Os caras que mais trabalham são os estagiários, né? Eu já fui estagiário, na escola que eu trabalho eu era estagiário. Assim que eu comecei a fazer pedagogia, e o seminarista é estagiário também. E você fica, não, eu sou estagiário, eu estou aqui trabalhando, né? Sou estagiário. E quando é contratado, de repente, assim, não, agora eu sou contratado. Agora eu sou professor, agora eu sou engenheiro aqui dessa empresa, não sou mais estagiário, a coisa é diferente. Irmãos, não é diferente não, porque nós não respondemos ao patrão aqui da terra, mas nós vamos responder por aquele ministério ao patrão lá dos céus, porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai estar lá assentado e Ele vai pedir conta da nossa vida aqui na terra, do nosso ministério. Ele vai pedir conta daquilo que fazemos aqui. E tudo isso que fazemos aqui não diz respeito a uma obediência que vai me assegurar entrar no reino dos céus. Ou seja, eu não vou estar na presença de Deus como ovelha, porque sou fiel na minha família, porque sou fiel aqui e acolá, mas tudo isso que nós fazemos aqui para Deus, em fidelidade, é fruto dessa graça de Deus que alcançou o nosso coração, é fruto da nossa identidade, que somos ovelhas de Jesus. E é natural que uma ovelha de Jesus viva tudo isso aí, como é exemplificado aqui nessa parábola. Atender às demandas dessa terra, fazendo tudo isso como ao Senhor Jesus, porque a expressão é, eu estive com fome, você me deu de comer, eu estive com sede e me deu de beber, e assim sucessivamente. E os discípulos perguntam, mas quando foi que a gente fez isso? Aí ele fala, quando você atendeu a um destes pequeninos, e eu vou chegar nessa expressão também. Mas presta bem atenção nisso, porque ministério diz respeito a toda a nossa vida. Algumas vertentes, quando vão falar sobre esse texto, pensam em solidariedade, pensam na ação social. De fato, irmãos, a ação social é uma das razões e um dos ministérios da nossa igreja. Nós queremos, como Neemias quis, construir as muralhas da cidade. Nós queremos edificar a cidade para a glória de Deus. Nós queremos, sim, menos desigualdade social. Sim, nós queremos. Nós queremos que aqueles que moram nas ruas sejam atendidos. Nós queremos que aqueles que moram em comunidades pobres sejam atendidos e abençoados também. Nós queremos que aqueles que ainda estejam com fome, sim, tenham comida para comer. Eu creio que nós, como igreja, podemos fazer muito mais sobre isso. Nós temos aqui na igreja 3 ministérios que são muito abençoados. Transforma Jovem, que trabalha no campo do Vila, uma bênção. Precisa de muito voluntário, muita gente, muito servo, muitos ministros. Nós temos aqui o Sopão, vi terça-feira, eu fico tão feliz quando vejo aqui, terça-feira a Kombi sai. E terça eu fiquei mais feliz que eu vi que a Kombi saiu cheia. Saíram ainda os 2 carros cheios para ir fazer esse trabalho. Eu vejo aqui o segundo mandamento também atendendo gente nas ruas do Recife. E isso é bênção de Deus. A obra social é bênção de Deus para a nossa vida. Mas, irmãos, esse texto não está falando sobre solidariedade. Esse texto não está falando sobre mendigos que estão com fome. Mas esse texto está falando sobre os pequeninos do reino dos céus. Se você quiser sublinhar essa palavra aí, quando essa palavra aparece nos evangelhos, nesse evangelho de Mateus, ela está se referindo aos discípulos de Jesus. Não está se referindo às crianças, não está se referindo aos mendigos da rua, mas essa expressão aí, os pequeninos, que diz no versículo 40,
a um destes meus pequeninos irmãos, essa expressão está se referindo aos cristãos, aos discípulos. O que o texto está dizendo é que as ovelhas de Jesus servem a Jesus à medida que estão servindo aos irmãos. E isso é ministério. Isso é ministério. Quando estamos juntos, operando, vivenciando alguma coisa, servimos ao nosso irmão de maneira tal que estamos servindo a Jesus quando servimos ao nosso irmão. Mesmo quando, e especialmente quando, não temos reconhecimento, não temos elogios, não temos holofote, não temos nenhum aplauso, nenhuma visibilidade quando estamos fazendo aquilo. Especialmente dessa forma. Quando o Senhor Jesus, que Ele está falando aqui, irmão, é que quando estivermos na presença de Deus, na presença do Rei da Glória, Ele vai pedir conta do nosso ministério, do nosso serviço a Deus. E na parábola dos talentos, que é anterior a essa, a parábola dos talentos, a partir do verso 14, muito conhecida, quando ele distribui 10 talentos, 5 talentos e 1 talento, o que tinha 10 multiplicou os talentos. Talento era uma moeda da época, muito valiosa. O outro que tinha 5, distribuiu, multiplicou os 5. Mas aquele que tinha 1, não conhecendo a Deus, que disse: sei que o Senhor é severo, que o Senhor é isso, aquilo, outro injusto, que o Senhor vai trazer severidade e ira sobre mim. Eu guardei o meu talento, dizendo assim: eu vou guardar para devolver do jeitinho que eu peguei. O fato é que aquele último não conhecia o Deus, não conhecia o rei, e escondeu o seu talento, e o Senhor trouxe juízo sobre ele, dizendo que todo aquele recurso que Deus tinha lhe dado, que não foi usado para o serviço aqui na terra, todo aquele recurso chamado talento, que não foi utilizado para o serviço ao Senhor, para a glória de Deus aqui na terra, tudo isso, por causa disso, recebeu o juízo de Deus, como os cabritos dessa parábola aqui, e foi para um lugar onde há choro e ranger de dentes, como fruto e salário do pecado, irmãos. Então deixa eu lhe fazer agora, dar uma parada aqui e fazer essa pergunta. Há temor no seu coração para comparecer diante do tribunal de Deus? Há temor no seu coração? Nós compareceremos no tribunal de Deus e Deus vai pedir conta. Homens, há temor de Deus, porque você é casado, Deus vai pedir conta. Mulheres, Deus vai pedir conta. Jovens, adolescentes, crianças, Deus vai pedir conta. De fato, nós estaremos na presença do Senhor e Ele vai pedir conta de todos esses recursos que o Senhor está nos dando para o serviço a Ele. Outra coisa interessante aqui sobre o ministério, irmão, nesse texto também. A tarefa de cuidar daquilo que está precisando de cuidado, seja fome, seja sede, seja uma roupa, seja um abrigo, seja uma visita quando está enfermo, é a tarefa de todos aqueles que fazem parte do reino dos céus. Você percebe isso comigo, sim? Todos eles. Deixa eu dizer a você, com muito temor no coração, eu vou responder a Deus, sim, como pastor, todos nós vamos. Os presbíteros vão responder a Deus, sim, como pastores, sim, vão. Mas, irmãos, na presença de Deus, todos nós vamos. E é interessante que ele usa a expressão visitar enfermos, não para pastores, mas para todos os crentes. Ele usa a expressão de atender a necessidade dos outros, não para pastores ou para líderes, mas para todos os crentes, todos aqueles que são ovelhas do Senhor, de tal maneira que a responsabilidade do ministério não é apenas de alguns no reino dos céus, não é apenas de alguns na igreja, mas a responsabilidade do ministério é de todos. Se você faz parte desse reino porque nasceu de novo, a responsabilidade é sua. Eu me lembro um diácono aqui falando, há umas semanas atrás, que visitou uma irmã da igreja durante muito tempo. Ela estava enferma, já está na glória, uma senhora, e visitou durante muito tempo ela. Quase toda semana ele ia visitar, dar uma palavra, orava, e fazia isso porque era ministério, Deus botou no coração dele. Mas aí o dia que o pastor foi lá visitar aquela senhora, foi uma festa tão grande que ele disse: rapaz, eu vim toda semana aqui, não tenho nem um sorriso. Quando o pastor foi aquela festa.
É interessante esse entendimento de que a responsabilidade de visitar o enfermo é do pastor, a responsabilidade de fazer isso é dos presbíteros, a responsabilidade do ministério é de fulano e beltrano que é líder, a responsabilidade de fazer com que a mídia funcione aqui na igreja, que tenha o Graças News, que outras coisas funcionem no site e outros planejamentos é do presbítero Adilton, daquele outro e não sei o quê. É muito fácil nós fazermos isso, eu estou só exemplificando aqui, de maneira que apontamos responsabilidade para outros, mas diante do tribunal de Deus, todos nós vamos responder pelo ministério que o Senhor nos confiou. E a obra de visitar enfermos é do crente. A obra de atender ao que está necessitado, de ajudar e de acolher, é do crente. A obra de acolher aquele que está em desespero de alma, precisando de cuidado emocional, precisando de um aconselhamento bíblico. A obra de ajudar aquele que está passando um luto, aquele que está passando uma dificuldade financeira, aquele que está passando alguma privação em casa. Toda essa obra não é apenas de um grupo seleto da igreja, mas é responsabilidade do crente. Porque nós vamos ser cobrados na presença de Deus por isso. Quando Deus colocar pessoas ao nosso redor e nos der a graça de servirmos a Ele e preferimos transferir essa responsabilidade para outros. As pesquisas sobre a eclesiologia, sobre a doutrina da igreja, sobre a igreja em si, ultimamente no século 20, 21, tem sido feitas muitas pesquisas. E é interessante que os dados são mais ou menos assim. 20% da igreja está envolvida com o processo do ministério, ou seja, não apenas na igreja, mas vivendo como ministros de Deus na terra. E normalmente 80% está vivendo da seguinte maneira: vive a vida durante a semana conforme deseja e trabalhando e vivendo na família, no lazer e tudo isso. E domingo está na igreja para receber alguma coisa boa, para receber algum ensino bom e para aliviar o coração e a alma, para continuar a vida. O fato é que, irmãos, isso é muito triste, porque isso é um dado que é feito de uma pesquisa. É lógico que não é uma coisa certa, é uma coisa humana, mas de fato demonstra um pouco das realidades que temos vivido, em que nós não tememos a Deus e por isso não temos entendido que a nossa vida aqui na terra não é para o nosso serviço, mas é para o serviço do Rei. É para o serviço do Rei da Glória. E a gente vai comparecer na presença dele. É um privilégio, irmãos. Deixa eu dizer a você, é um privilégio de Deus sobre a nossa vida servir ao Senhor. Servir ao Senhor dentro de casa é um privilégio de Deus. Mas servir ao Senhor dentro de casa não pode dizer assim, a gente não pode pensar o seguinte: eu sou fiel na minha família, mas não sou fiel no trabalho. Eu sou fiel na igreja, mas não sou fiel na minha família. Eu sou muito dedicado aqui, mas não sou dedicado ali. Não é isso, irmãos, que a Bíblia nos ensina. Mas o caminho de integridade, o caminho do servo de Deus, é um caminho que nós queremos obedecer e queremos ser fiéis a Deus em tudo. Não porque vamos conquistar alguma coisa no reino, mas fazendo tudo isso porque fomos conquistados pelo Rei da Glória para vivermos como servos no seu reino. E nós vamos comparecer diante dele para responder pela faculdade, sim, para responder pelos estudos, para responder pela família, por tudo. Por quando fazemos isso tudo como ministério, serviço ao Senhor. É interessante, irmãos, vemos como igreja também que esse serviço ao Senhor diz respeito ao cuidado com o outro. Há um tempo, há alguns anos, mais ou menos, não lembro, 5, 6, estudamos aqui na igreja alguns temas muito interessantes. E um deles é que pessoas são mais importantes do que projetos, do que coisas. Irmãos, quando servimos no ministério, pessoas são mais importantes do que o evento, do que a programação. Pessoas são mais importantes do que os meus objetivos pessoais. Pessoas são mais importantes do que a instituição chamada igreja. Pessoas são mais importantes do que isso. Mas não para passarmos a mão na cabeça, nem para pensarmos que a gente vai segurar fulano ou beltrano, dando isso ou aquilo outro, de maneira nenhuma.
mas pessoas são importantes no sentido de que queremos tratar, queremos atender aquele que está com fome, e essa fome eu não entendo como uma fome apenas física, alguém que não comeu e está com fome, mas sim como uma necessidade, e nós queremos como igreja, à medida que servimos a Deus, servindo ao outro, cuidar das necessidades uns dos outros, num caminho que a Bíblia chama de mutualidade. E esse caminho de mutualidade no Novo Testamento, através de várias expressões, há vários imperativos que diz respeito a uns aos outros, ou seja, perdoai uns aos outros, amai uns aos outros, suportai-vos mutuamente, e várias outras expressões na Bíblia que diz respeito a esse cuidado que devemos ter uns com os outros no serviço a Deus, que é chamado de ministério, que é a nossa vida aqui na terra. Irmãos, esse texto nos ensina que nós devemos temer ao Senhor, porque nos apresentaremos diante dele e seremos cobrados nesse quesito chamado mutualidade, ministério, família, trabalho, tudo. Não pensando assim, eu vou sair um pouco disso porque eu quero me dedicar àquilo. Não, irmãos, a gente vai responder diante de Deus por tudo. Tenho lido alguns livros, algumas coisas sobre família, e pensando a respeito desse assunto, visto que até a família pode se tornar um ídolo, os filhos podem se tornar ídolos, à medida que deixamos tudo de lado para nos dedicar aos filhos, para nos dedicar à família, pensando que Deus vai me pedir conta só da família. Não, Deus vai pedir conta da família, mas Deus vai pedir conta de muitas outras coisas. Homens também que dizem, não, vou trabalhar para dar o melhor para o meu filho, vou trabalhar para ter mais dinheiro, vou trabalhar para ter uma melhor escola para eles, para um bom lugar para comer. E nesse caminho de trabalho, o trabalho também vira uma idolatria. E estamos sendo infiéis a Deus, tanto no trabalho, porque ele tomou o lugar de Deus, e deve ser um serviço a Deus, um ministério, quanto na família, que está sendo deixada de lado, como nos serviço uns aos outros, na edificação do corpo de Cristo, através dos dons que o Senhor nos deu. Você tem dom, irmão. Se você tem o Espírito Santo, se você é convertido, você foi convertido, você recebeu o batismo no Espírito Santo, porque isso acontece na conversão. O batismo no Espírito Santo é chamado de conversão na palavra de Deus. Você recebeu o Espírito, é templo do Espírito Santo. Assim também dons sobre a nossa vida para edificarmos o corpo de Cristo. E todos nós temos dons, irmãos. Todos nós temos dons. Mas diante desse texto, tudo isso é pela graça de Deus. Veja que também o juízo de Deus cairá sobre outros, sobre os cabritos, e o Senhor Jesus usa a mesma expressão. Vocês irão para o fogo eterno, vocês irão para o castigo eterno, porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, estive forasteiro e não me acolheram, estive nu e não me vestiram, estive enfermo e não foram cuidar de mim. Sim, esse juízo de Deus cairá, e esse trono é chamado trono de obras que estaremos diante de Deus. O juízo de Deus cairá sim sobre os ímpios, mas os ímpios não podem viver o ministério porque não conhecem a Deus, ao Rei, e viverão ali o salário do pecado, que é a morte. Mas eu estou falando aqui para a gente que está aqui, mas que já nasceu de novo. Quero falar para você que já recebeu o Senhor Jesus, que tem vida nova em Deus, que faz parte do reino dos céus. Querido irmão, nós estaremos na presença de Deus. E nós vamos responder por todos os nossos relacionamentos, por tudo que Deus colocou nas nossas mãos para fazermos. Nós vamos responder pelo trabalho, quando estamos edificando os muros aqui de Jerusalém. Nós vamos responder sim. Não vamos responder porque esse texto não está falando que nós vamos responder apenas pela ação social aqui na terra ou pela solidariedade. Não, o texto está falando que a gente vai responder diante de Deus por tudo, à medida que não vivermos o ministério cuidando uns dos outros, dos pequeninos e irmãos. Muitos deles ainda fracos na fé, como Paulo diz em Romanos capítulo 14,
muitos deles ainda débeis, debilitados, ainda engateando na fé, outros já com a caminhada mais extensa, muitos mais maduros, outros menos maduros, mas todos crentes, fazendo parte do mesmo reino, sem esses títulos, sem essas predisposições, sem esses conceitos prévios, porque fomos todos lavados pelo sangue de Jesus e por isso somos todos agraciados por Deus para andarmos nesse reino. Por isso, quando eu leio essa parábola aqui, Mateus capítulo 25, há temor demais, vem muito temor no meu coração, porque eu vou me apresentar no tribunal do Senhor. Nós vamos nos apresentar no tribunal de Deus. Eu tenho visto muitos visitantes aqui, e não sei se você já se conhece esse rei. Deixa eu dizer a você, com muito carinho, com muito amor, o salário do pecado é a morte. Arrependa-se, creia no Evangelho de Jesus, creia na cruz de Cristo, arrependa-se dos seus pecados, busque ao Senhor, escute a chamada do Evangelho, atenda, porque também essa palavra é para você, porque o inferno existe e o salário do pecado é a morte. Nós precisamos de Deus, porque sem Deus na nossa vida somos filhos da ira e da desobediência de Deus. E o tempo é hoje, irmão, o tempo é hoje de fazermos isso na presença de Deus. Mas você que é crente no Senhor, em nome de Jesus, para de ficar querendo colocar a vida, tentar dominar a própria vida. Vamos parar de querer ser o rei do nosso próprio reino, ou construir o nosso reino aqui na terra, porque o Senhor Jesus nos advertiu: não acumuleis tesouro, onde a traça e a ferrugem corrói, mas tesouro no céu, onde nem traça, nem nada vai corroer. Sim. Irmãos, precisamos parar de viver a vida como se pudéssemos, vou fazer isso, aquilo, outro, sem Deus. A Bíblia nos ensina que qualquer planejamento de amanhã ou depois precisa estar submetido à vontade de Deus. E no reino dos céus o que prevalece, que precisa prevalecer, é a vontade de Deus no nosso coração. Porque o reino dos céus é a submissão completa do coração na presença do Rei, presença de Deus. É muito interessante isso, irmãos. Submissão completa, não é por obras. Mateus capítulo 7, ele diz assim: muitos naquele dia, o Senhor Jesus dizendo, muitos naquele dia, nesse dia do grande tribunal, onde dizer assim: Senhor, em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome eu expeli demônios, em teu nome eu curei pessoas, em teu nome eu fiz muitas obras sociais, eu fiz muita coisa aqui na terra em teu nome, Senhor. Sabe qual é a palavra que o Senhor dará? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque toda obra sem fé, toda obra que não provém de fé, não tem como ser fruto da graça de Deus e ser voltada nesse sentido aqui que estamos falando. Porque não vamos conquistar nada com as nossas obras. Mas ele diz assim também em Mateus capítulo 7, o reino está preparado a todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O reino, vinde, aqueles que estarão à direita dele. Esse lugar, esse espaço é para todos aqueles que vivem em obediência e fazem a vontade de Deus, o Pai. Não porque pelas próprias forças, mas como fruto da graça de Deus no nosso coração. Mas presta bem atenção, porque muitas vezes ficamos dispersos. Ficamos como ovelhas dispersas. A ovelha é dispersa. Característica do animal, ovelha, é dispersão mesmo. É fácil ela se perder. É fácil um pastor conduzindo um rebanho de ovelhas, e as ovelhas iam uma para um lado, outra para o outro, e algumas precisarem que a própria perna seja quebrada, com uma disciplina do pastor, com o seu cajado, para que elas possam voltar e trilhar o caminho novamente. Muito interessante. A ovelha é um animal
pouca inteligência, para falar de uma maneira mais bonita, facilmente elas se perdem. Facilmente elas perdem o foco do pastor e somem no rebanho. Mas o pastor vai lá, quebra a perninha, às vezes traz no colo, às vezes reconduz de outras maneiras. O fato é que essas ovelhas são alcançadas pelo pastor que faz parte desse rebanho, muitas vezes se dispersam. Nós nos dispersamos e precisamos cada vez mais nos voltar e estar na presença de Deus e colocando nossa vida a Deus e consagrando nossa vida ao Senhor, sabendo que Deus não vai pedir conta apenas porque estamos aqui no domingo, mas quando estamos segunda, terça, quarta, nas conversas que temos tido, ou por WhatsApp, por Facebook, nos sites que acessamos, nas conversas que temos, nos relacionamentos que temos tido, nas viagens que temos feito, nas festas que temos feito, em todas as coisas, em todos os projetos humanos, tudo isso precisa corresponder à glória de Deus, porque somos servos do reino dos céus e estaremos diante de um reto juiz que vai pedir conta da nossa vida de serviço a Ele. Maneira como tratamos o nosso irmão que é crente, quando muitas vezes desmerecemos ao outro, quando muitas vezes deixamos de perdoar, quando muitas vezes taxamos isso e aquilo outro. Querido irmão, todos estaremos diante do tribunal e pela graça, o sangue de Jesus que nos cobre, que nos faz ovelhas, responderemos diante dele. Também pela mutualidade, pela comunhão, sim, responderemos diante dele, irmãos. E como crente, querido, nós precisamos temer muito ao Senhor. Temer muito ao Senhor. E dizer: Senhor, será que há algum caminho mau no meu coração? Será que esse caminho que eu estou trilhando aqui é um caminho independente da Tua vontade, da Tua presença? Será que esse outro caminho que eu estou trilhando aqui, o Senhor realmente deseja? A tal ponto de dizer ao Senhor: Deus, se o Senhor não vai comigo como Moisés orou, eu não vou, eu não quero. Se o Senhor não vai entrar comigo nesse casamento, Senhor, eu não quero. Você está tendo relacionamento com gente que não conhece a Deus, a Bíblia é muito clara sobre isso, não há comunhão entre luz e trevas. Quando submetemos a Deus isso, diz: Senhor, se o Senhor não vai entrar comigo nesse casamento, eu não quero ter esse relacionamento. E deixa eu dizer a você com todas as palavras, Deus não entra nesse negócio. E é muito severo isso, é muito forte. Mas não é a palavra do pastor que é forte, irmão. É a palavra que é de Jesus. É de Jesus esse negócio. Quero concluir esse sermão, já trouxe algumas aplicações, mas quero concluir trazendo 2 conselhos que Paulo traz. O primeiro dele em Colossenses, capítulo 3, se você quiser abrir, versículo 17. Colossenses. Quero concluir esse sermão com essas palavras que Paulo traz aqui. Capítulo 4, versículo 17. Paulo está fazendo as saudações finais a essa igreja de Colossos, e ele diz a alguém chamado Arquipo, talvez um líder daquela igreja lá em Colossos, diz assim: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Querido irmão, atente para o ministério que você recebeu no Senhor para o cumprir, em fidelidade ao Senhor. Também Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 4, estou abrindo só para os irmãos que quiserem acompanhar lendo. 2 Timóteo, capítulo 4, quando ele diz a Timóteo: cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpra cabalmente o teu ministério, porque estaremos na presença do Senhor e responderemos diante dele por toda a nossa vida, que precisa ser vivida em integridade, em cuidado uns com os outros, em amor e graça de Deus, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Se puder baixar sua cabeça e orar ao Senhor. Senhor, eu quero te pedir, Deus, a luz de Jesus, do Espírito, da Tua Palavra, sobre o nosso coração. Pai, traz o temor do Senhor sobre nós.
Traz o temor do Senhor sobre a nossa vida, Pai. E levanta-nos como servos, como ministros, a todos nós como igreja, para servirmos ao Senhor nessa terra, edificando os muros, edificando a cidade, cuidando dela, para o Senhor, Deus, trabalhando, sendo fiel para o Senhor, cuidando da nossa família para o Senhor em fidelidade, mas também edificando o corpo de Cristo através dos dons para o Senhor, em obediência e fidelidade, ó Deus. E eu quero te pedir, Pai, desperta aquele que dorme, desperta-nos, Senhor, levanta-nos para temermos ao Senhor, cuidarmos uns dos outros, sabendo que quando fazemos isso, fazemos para Ti. Quebra as barreiras do nosso coração, quebra os impedimentos, as idolatrias. Ó Deus, estabelece o temor do Senhor sobre nós, o Teu povo. E Senhor, se há pessoas aqui que não Te conhecem ainda, não confessaram com a sua boca, não creram com o seu coração que o Senhor Jesus é Senhor para a glória de Deus. Senhor, se esses estão escritos no livro da vida, eu Te peço, abre os olhos, derrama a graça, derrama o Teu Espírito, e faz nova criatura, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos.